A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Lições Bíblicas, o canal que tem abençoado a sua vida. E hoje nós iremos estudar a sexta lição, que tem como tema Provérbios capítulo 10 ao capítulo 24, sabedoria para a vida pessoal e familiar. Objetivos da nossa lição. Primeiro, entender a importância de agir com sabedoria no meio familiar. Objetivo número 2, compreender que o temor ao Senhor nos torna cidadãos melhores. Objetivo número 3, atentar que a prudência ao falar gera bênçãos. O nosso texto áureo, ou seja, o nosso texto de ouro, diz assim: o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Provérbios, capítulo 12, versículo 3. Verdade prática. O sábio ordena sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. A introdução da nossa lição está escrita assim na revista: a sabedoria que nos compete é aquela que se mostra nos nossos modos de pensar e de agir. Ou seja, a palavra de Deus é quem deve ser a nossa mentora em toda a nossa forma de pensar ou de se comportar. A revista continua na sua introdução ainda dizendo assim: no propósito de assumir uma conduta idônea, a palavra de Deus nos orienta a avaliar com prudência, agir com diligência, acolher com generosidade e falar com moderação. Por sua graça, o Senhor nos deixou sábios conselhos para nossa vida pessoal e familiar. É muito interessante algumas palavras destacar aqui nessa segunda parte da nossa introdução, como conduta idônea, ou seja, ser correto em tudo que você faz. Avaliar com prudência é você olhar para as situações da vida e ter um olhar bem prudente, bem crítico, bem analítico sobre todas as coisas. Agir com diligência, ou seja, ter cuidado, acolher com generosidade, isso é muito importante, e falar com moderação. Nós, como os servos de Deus, temos que saber falar com moderação. Saber a hora de falar, saber a hora de calar e ter cuidado para não ter excessos na nossa fala que venham ferir, magoar, maltratar. Primeiro tópico da nossa lição: família e responsabilidade. Referência bíblica, Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Está escrito assim na nossa revista: os provérbios dedicam especial atenção à responsabilidade que devemos praticar uns com os outros no ambiente familiar. Quando todos agem com sabedoria, não há discórdias. Meu amado irmão, minha amada irmã, se de fato cada crente em Jesus se portasse de acordo com os ensinamentos bíblicos, principalmente pondo em prática os ensinamentos disponíveis no livro de Provérbios, com certeza não viveríamos em guerra em nossos lares e também na igreja, onde muitas vezes há conflitos, facções, divisões e emulações. Primeiro subtópico da nossa lição: pai justo e esposo fiel. Provérbios, capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Vamos ler apenas o versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Está escrito assim na nossa revista: por causa do esvaziamento da identidade paterna, na sociedade pós-moderna, poucos usam a vara da disciplina, conforme Provérbios 22:15, quando se trata de corrigir os filhos. Está escrito assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É importante notar que aqui no texto da revista diz esvaziamento da identidade paterna. E isso não tem acontecido de graça. Na verdade, a figura masculina ela vem sendo desconstruída através das literaturas e mídias que têm interesse direto na fragmentação da família. E é dito que ao pai cabe apenas amar e aceitar todas as escolhas
dos filhos e que ao pai cabe apenas apoiar e incentivar os seus filhos em suas escolhas. Porém, a palavra de Deus nos ensina que os pais, eles devem ensinar e disciplinar os filhos quando for necessário. A revista continua. Usar a vara significa administrar a punição na proporção da falta cometida. Quando a falta exige a correção física, a motivação do pai deve ser a prevenção de males maiores, conforme está lá escrito em Provérbios 19 e 18, enquanto há esperança. A correção, ela tem de ser de acordo com a falta. Isso não significa que você tem que espancar os filhos. Um dos maiores erros dos pais é usar a força desproporcional na correção nos filhos. Mas isso não significa que você não possa dar umas boas palmadas moderadas para a repreensão dos filhos. Então é importante que você repreenda seus filhos. É importante que você repreenda a criança que você está criando. E uma palmadinha de leve não mata ninguém. Uma palmadinha educativa não mata ninguém. Não é para espancar o seu filho. Conversado, explicando por que ele está levando, por que ele vai levar aquela correção, para que ele não venha a praticar mais o mesmo erro. Então, é a vara da correção. Provérbios, capítulo 23, do versículo 3 ao 14, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Então, você, ao disciplinar o seu filho, agindo com um pouco até mesmo de força, só que de forma moderada, é para evitar que males maiores venham sobre a vida do seu filho. E a revista continua. Quando se trata de uma divergência entre marido e esposa, é lembrar que a ruptura de uma barragem sempre começa com uma pequena rachadura. Por isso, evite discussões. Provérbio 17, 14 diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rinchas. Aqui no Brasil, nós sabemos muito bem sobre o desastre que é uma barragem rompida. Tivemos os casos de Mariana e Brumadinho. O que podemos aprender com isso? É que se as empresas tivessem feito os reparos nas pequenas fissuras e rachaduras dessas barragens, teríamos evitado essas tragédias. Assim é o casamento. Se não consertarmos as pequenas fissuras e rachaduras, acabará em tragédia, ou seja, o divórcio estará logo ali. Subtópico 2, esposa e mãe. Provérbios, capítulo 12, versículo 4 ao 5. Vamos ler apenas o versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A nossa revista diz assim: ironias, acusações e reclamações podem infiltrar o ressentimento na estrutura do casamento. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, é o que está escrito em Provérbios 15, versículo 1. Para você que é esposa e mãe, é muito importante para o bem-estar familiar que você seja o ponto de equilíbrio dentro do lar. Como ser esse ponto de equilíbrio? Evite as reclamações constantes. Em vez de reclamar, reúna sua família para uma conversa franca. Exponha os pontos que precisam ser resolvidos. Evite acusações que, em vez de trazer harmonia, gera contenda. Evite a ironia, pois a ironia gera no outro uma sensação de estar sendo desprezado. E o desprezo é uma ferramenta para ferir o coração daqueles que lhe amam. Está escrito assim em Provérbios 15, versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A revista continua a dizer: esposas sábias aprendem a contornar as resistências com amor e paciência. Tornam-se mestras em sugerir, em vez de exigir.
aperfeiçoar uma ideia em vez de rejeitá-la, e ser solidária nas perdas em vez de apontar o fracasso. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derriba. O que mais adoece um coração de um marido é viver com uma mulher rixosa, que só sabe brigar, criticar, humilhar e desmerecer o marido. A maioria dos maridos que deixam as esposas não é por causa de outra mulher, mas por causa da convivência com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. A nossa revista continua e diz assim: as sábias não são colegas dos filhos, são mães conselheiras, não adversárias dos seus maridos, são esposas fiéis e inquebrantáveis. É muito importante você entender, você que é mãe, que Deus ele não te fez para você ser a coleguinha dos seus filhos. Pois muitas mães, elas tentam ser as coleguinhas dos filhos e acabam encobrindo e apoiando os erros dos filhos. Deus ele te chamou para ser mãe, para ser conselheira, disciplinadora, ensinar os seus filhos a andarem na justiça da palavra de Deus. O texto também fala sobre ser adversário de seus maridos. Queridas, é importante entender o princípio da criação. No princípio, Deus criou o homem e depois a mulher. Deus pôs o homem por cabeça e sua mulher como auxiliadora. Porém, em uma sociedade pós-moderna, muitas mulheres elas querem competir com seus maridos somente pelo prazer de mostrarem que são melhores para diminuir seus maridos. Querida, não é errado a mulher ter um trabalho, um cargo ou uma condição financeira melhor do que a do marido. É errado quando a mulher visa essa posição maior que o marido, de ganhar mais do que o marido financeiramente, para humilhar o marido. Não é a posição, cargo ou condição financeira, mas sim a intenção. Não é a questão da posição ou do cargo que a mulher tenha e a condição financeira, mas sim a intenção para que ela quer essas coisas. Se for para ajudar, somar com o seu marido, é uma bênção. Agora, quando a mulher ela faz isso, porque ela quer ser maior que seu marido, ela quer competir com ele, ela quer rivalizar, ela quer humilhar o seu marido, ela quer destratar ele pela condição que ela está melhor do que ele, e isso diante de Deus está errado. Terceiro subtópico da nossa lição: filhos sábios e obedientes. Provérbios capítulo 12, versículo 14 e 15. Vamos ler apenas o versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Primeiro eu quero falar sobre o caminho enganoso do insensato. O insensato ele acha que o caminho que ele está trilhando parece reto aos seus olhos, porém é caminho de engano e de morte. Isso é que o texto que nós lemos aqui em Provérbios 12:15 diz. Em segundo lugar, o insensato demonstra arrogância e a confiança em sua própria sabedoria, e não são poucos os que têm quebrado a sua cara, se dado mal, por causa dessa arrogância e confiança na sua própria sabedoria. O insensato, muitas vezes, ele se ilude ao seguir o seu próprio caminho. Muita gente querendo fazer seus próprios caminhos, querendo tomar seus próprios atalhos. Na verdade, deveria andar nos caminhos de Deus, mas a pessoa ela prefere tomar os próprios atalhos e acaba se dando muito mal. Em segundo lugar, o engano da autossuficiência. Os filhos insensatos, muitas das vezes, entram em caminho de perigo por causa da sua autossuficiência. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Podemos usar aqui Sansão como um mau exemplo de autossuficiência. A história de Sansão, ela serve como uma advertência sobre a importância da obediência a Deus e a consequência de ceder às tentações e fraquezas pessoais. A autossuficiência de Sansão, baseada em sua força física, o levou a confiar demasiadamente em si mesmo, em vez de depender totalmente de Deus. A queda de Sansão destaca a necessidade de humildade e obediência na vida espiritual. Em terceiro lugar, a fonte da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é a que vem de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. Em Tiago, capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há invejas e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Segundo tópico da nossa lição, trabalho e vida fraterna. Provérbios, capítulo 16, versículo 7 ao 26. Está escrito assim na nossa revista: o padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais, pois nos propõe a justa partilha e o proceder com dedicação para que possamos andar bem aos olhos de Deus. Subtópico 1 do tópico 2. Justiça e generosidade. Provérbios 16, 8. Está escrito assim no versículo 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Em primeiro lugar, eu quero falar do valor da justiça. O texto nos lembra que a justiça é um valor inestimável. Muitas vezes, a sociedade moderna nos diz que o sucesso está diretamente ligado à quantidade de bens materiais que possuímos. No entanto, a palavra de Deus nos desafia a reconsiderar essa perspectiva. Outro ponto importante aqui é a justiça, entre aspas, aqui refere-se não apenas ao sistema legal, mas a uma vida conduzida com integridade e retidão, mesmo que tenhamos pouco em termos materiais, a justiça nos coloca em uma posição de favor diante de Deus. Em segundo lugar, a armadilha da injustiça. Ao contrastar pouco com justiça e abundância de bens com injustiça, somos alertados sobre o perigo de busca desenfreada por riqueza sem consideração pela justiça. Podemos ter muito, mas se obtivermos esse bem de maneira injusta, estamos construindo nossa vida sobre alicerces frágeis. Em terceiro lugar, generosidade como manifestação de justiça. Além da justiça, a generosidade é destacada como um componente vital em nossa jornada. A generosidade não apenas beneficia os outros, mas também reflete o coração de Deus. Quando somos justos e generosos, estamos participando ativamente do plano divino para a restauração e a bênção do outro. Isso vai além de meros atos de caridade. É um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, examinar as nossas prioridades. Esse texto nos chama a examinar nossas prioridades. Nós estamos preocupados com a busca por riquezas materiais do que com a prática da justiça e generosidade? A pergunta que nós temos que fazer é: estamos mais preocupados com a busca por riquezas materiais do que com a prática da justiça e da generosidade? Essa pergunta eu tenho que fazer para mim. É uma pergunta retórica que você tem que fazer para você.
as riquezas elas são mais prioridades na sua vida do que a prática da justiça e da generosidade? Isso é você quem tem que responder. A segunda aplicação prática aqui é: busque a justiça em todas as áreas da vida. Ou seja, somos desafiados a buscar a justiça em todas as áreas de nossas vidas, seja no trabalho, nas relações familiares ou nas nossas interações cotidianas. A justiça deve ser uma marca distintiva do povo de Deus. A terceira aplicação aqui é: cultive um coração generoso. A generosidade não se limita apenas aos recursos financeiros, mas inclui tempo, talentos e compaixão. Cultivemos um coração generoso que busca abençoar os outros e refletir a imagem de Cristo. E para concluir esse subtópico, quero dizer que a palavra de Deus é um guia precioso para as nossas vidas. Que possamos, pela graça de Deus, escolher o caminho da justiça e generosidade, sabendo que nesse caminho encontraremos a verdadeira satisfação, que o Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com esses princípios para a sua glória e para o bem daqueles ao nosso redor. Segundo subtópico, honestidade e temor a Deus. Provérbios 16:11. Provérbios 16:11 diz assim: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Em primeiro lugar, falar sobre balanças justas. Peso e balanças justas pertencem ao Senhor, diz o texto. O versículo começa falando sobre balanças justas. Na sociedade de hoje, onde muitas vezes somos confrontados com a tentação de sermos desonestos em nossas transições diárias, podemos ser tentados a usar pesos desonestos em nossas interações, seja nos negócios, nas amizades, ou mesmo em nossas palavras. Contudo, a palavra de Deus é clara ao afirmar que balança justa vem do Senhor. A honestidade em nossas vidas é um reflexo da justiça divina que deve moldar o nosso caráter. Em segundo lugar, pesos justos. O texto diz assim: obra sua são todos os pesos da bolsa. A segunda parte do versículo destaca a aversão do Senhor por pesos justos. Isso nos lembra da importância de mantermos a integridade em nossas vidas. Pode ser fácil ceder à tentação de usar pesos desonestos para alcançar ganhos pessoais, mas Deus odeia essas práticas. Devemos, como filhos de Deus, buscar a justiça em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Ele abençoará os que agem com retidão. E, em terceiro lugar, o temor a Deus. A base para a honestidade e a justiça está no temor a Deus. Quando tememos ao Senhor, reconhecemos sua soberania sobre nossas vidas. Esse temor nos guia a viver de acordo com os princípios divinos, mesmo quando somos tentados a agir de maneira contrária. O temor a Deus é o fundamento que sustenta uma vida íntegra e justa. E para concluirmos esse subtópico, é importante dizer que a honestidade e o temor a Deus não são apenas virtudes a serem admiradas, mas são os alicerces que sustentam uma vida justa diante do Criador. Que possamos, pela graça divina, cultivar a honestidade em nossas ações, manter pesos justos em nossas relações e, acima de tudo, temer ao Senhor em todos os aspectos de nossa existência. Que essas verdades inspirem e transformem nossas vidas, refletindo a glória de Deus justo a quem servimos. Terceiro subtópico, dedicação e amor ao trabalho. Provérbios 16:26. Está escrito assim no versículo 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Em primeiro lugar, a fome do trabalhador. O versículo começa destacando a fome do trabalhador como uma força motriz
para o trabalho. A necessidade de suprir as suas próprias necessidades básicas, muitas vezes nos leva a dedicar tempo e esforço ao trabalho. Essa fome não é apenas física, mas também representa a busca legítima por sustento e prosperidade. Em segundo lugar, a motivação interna. Observamos que a boca do trabalhador o impulsiona. Essa boca não é apenas um órgão físico, mas simboliza a motivação interna, a paixão pelo trabalho. Quando amamos o que fazemos, quando enxergamos o propósito de nosso labor, somos impulsionados a nos dedicar ainda mais. É a paixão e o amor pelo trabalho que nos conduzem a alcançar novos patamares e a superar desafios. Em terceiro lugar, a perspectiva bíblica do trabalho. A Bíblia nos apresenta uma perspectiva única sobre o trabalho. Desde a criação, Deus estabeleceu o trabalho como parte intrínseca da vida humana. Somos chamados a trabalhar com diligência e excelência, não apenas para sustentar nossas necessidades, mas também para glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Em quarto lugar, a promessa de prosperidade. Ao compreendermos a importância da dedicação e do amor ao trabalho, somos lembrados das promessas divinas relacionadas à prosperidade. Deus honra aqueles que trabalham com diligência, e a prosperidade não se limita apenas ao aspecto financeiro. Ela também abrange a realização pessoal, a satisfação no labor e a bênção sobre nossos esforços. A conclusão desse subtópico é que possamos absorver a sabedoria contida nesse versículo, reconhecendo a importância da dedicação e do amor ao trabalho em nossa jornada terrena. Sejamos trabalhadores que, impulsionados pela fome legítima e pela paixão interior, glorificam a Deus em todas as esferas de nossa vida profissional. Que a promessa de prosperidade divina nos inspire a trabalhar com excelência, sabendo que o nosso labor não é em vão no Senhor. Terceiro tópico da nossa lição: prudência e cuidado no falar. Provérbios, capítulo 18, do versículo 4 ao 13. Está escrito assim na nossa revista: nossas palavras devem exprimir a verdade. Tenhamos cuidado em proceder bem, para que em nós não se ache mentira, nem difamação ou qualquer malícia contra outra pessoa. Primeiro subtópico: a palavra reta agrada a Deus. Provérbios 18, 4. Vamos ler o versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes. Em primeiro lugar, eu quero destacar a profundidade das palavras. O texto diz: águas profundas são as palavras da boca do homem. O versículo começa comparando as palavras da boca do homem a águas profundas. Nossas palavras não são superficiais. Elas têm um impacto profundo naqueles que as ouvem. Somos chamados a reconhecer a responsabilidade que carregamos em nossas palavras e a compreender que elas têm o poder de edificar ou destruir. Em segundo lugar, a fonte da sabedoria. O texto bíblico diz assim: a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. A segunda parte do versículo destaca a fonte da sabedoria como ribeiro transbordante. Isso nos lembra que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Quando buscamos a orientação divina, nossas palavras se tornam uma fonte de bênção e vida. A palavra reta não é apenas aquela que é correta factualmente, mas também aquela que está alinhada com os princípios e a vontade de Deus. Em terceiro lugar, agradando a Deus com as nossas palavras. Ao considerarmos a profundidade de nossas palavras e a fonte da sabedoria, entendemos que a palavra reta agrada a Deus. Deus se deleita em ouvir palavras que refletem o seu caráter.
que promovem a verdade, a justiça e o amor. Quando nossas palavras são inspiradas pela sabedoria divina, contribuímos para a construção do reino de Deus nesta terra. Em quarto lugar, o cuidado com a comunicação. A Bíblia nos exorta a sermos cuidadosos com a nossa comunicação. Em Provérbios 18, 21, aprendemos que a morte e a vida estão no poder da língua, que possamos, portanto, meditar sobre nossas palavras, buscando a orientação do Espírito Santo para falar com retidão, graça e amor. E para concluirmos esse subtópico, quero dizer que possamos, pela graça de Deus, cultivar uma linguagem que agrade ao coração divino, que nossas palavras sejam águas profundas de sabedoria fluindo de uma fonte que transborda da presença de Deus, que a palavra reta seja uma marca distintiva de nossas vidas, contribuindo para a edificação do corpo de Cristo e glorificando o nome do Senhor. Segundo subtópico, a palavra tem seus efeitos, Provérbios 18, 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o poder dos lábios. O versículo começa destacando os lábios do insensato. A Bíblia, ela nos alerta sobre o impacto das palavras proferidas sem sabedoria. As palavras têm o poder de criar ou destruir, de edificar ou derrubar. Quando os lábios são usados de maneira tola, entramos em contendas desnecessárias e abrimos portas para conflitos. Em segundo lugar, brados por açoites. O texto diz assim: e por açoites brada a sua boca. A segunda parte do versículo nos traz uma imagem forte: a boca que brada por açoites. Isso nos lembra que as palavras precipitadas e imprudentes podem causar feridas profundas. A língua afiada pode ser mais cortante do que qualquer espada física. Devemos ter consciência do poder destrutivo que nossas palavras podem ter e buscar a sabedoria divina para controlar nossa língua. Em terceiro lugar, a sabedoria na comunicação. A Bíblia nos ensina em Provérbios 17, 27, que o homem de conhecimento é comedido nas palavras. A sabedoria está em acolher cuidadosamente o que dizemos, considerando o impacto que terá sobre os outros. Quando buscamos a orientação de Deus em nossa comunicação, somos capacitados a falar com graça, amor e discernimento. Em quarto lugar, a responsabilidade na palavra. Como cristãos, temos a responsabilidade de ser luz e sal neste mundo. Nossa linguagem é uma parte vital desse testemunho. Em Efésios 4, 29, somos exortados a falar não apenas o que é construtivo, que dê graça aos ouvintes. A palavra tem poder e cabe nós usá-la para abençoar e edificar. E para concluir esse subtópico, que possamos reconhecer a importância e o poder das palavras em nossas vidas, que a conscientização sobre a influência que exercemos por meio da linguagem nos motive a buscar a sabedoria de Deus em cada palavra que proferimos. Que os nossos lábios sejam instrumentos de bênção, construção e amor, refletindo a beleza da graça divina em nossa comunicação. Terceiro subtópico, a palavra do justo edifica. Provérbios 18, 13. O versículo 13 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Em primeiro lugar, o perigo da pressa no falar. O versículo nos adverte sobre a estultícia e o vexame que resultam de responder antes de ouvir. Isso nos chama a atenção para o perigo de uma comunicação apressada e precipitada.
A palavra de Deus nos incentiva a sermos pacientes, ouvintes, antes de nos expressarmos, reconhecendo que a pressa no falar pode levar a mal-entendidos e ferir os outros. Em segundo lugar, a sabedoria de ouvir primeiro. A sabedoria bíblica nos ensina sobre a importância de ouvir com atenção antes de responder. Provérbios 15:18 nos diz que o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios sai à sua procura. Quando praticamos a escuta cuidadosa, somos capacitados a oferecer palavras justas e edificantes. E, em terceiro lugar, a palavra do justo como instrumento de edificação. Provérbios 15:23 nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra do justo tem o poder de acalmar, orientar e edificar. Quando falamos com justiça, amor e sabedoria, contribuímos para a construção de vidas e relacionamentos sólidos. Em quarto lugar, o exemplo de Jesus na comunicação. Olhamos para Jesus como nosso exemplo perfeito. Ele sempre falou com graça e verdade, escolhendo palavras que edificam e restauravam, em vez de condenar precipitadamente. Ele oferecia compaixão e correção amorosa. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo em nossa comunicação, buscando sempre edificar e encorajar. Conclusão desse subtópico: que a palavra do justo seja uma fonte constante de edificação em nossas vidas. Que possamos ser conscientes da importância de ouvir antes de falar, buscando sempre a sabedoria divina em nossas palavras. Que a nossa comunicação reflita a graça e a verdade de Cristo, contribuindo para a construção e fortalecimento do corpo de Cristo. Aplicação pessoal. Seja cumpridor ou cumpridora da justiça e das suas responsabilidades. Proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social. Assim, em você o Senhor enxergará sabedoria. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui nós chegamos ao fim de mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigado a você que vem nos acompanhando nessas lições, nessa revista. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. Que Deus abençoe você que é professor a sua aula e você que é aluno que está assistindo conosco essas lições, que você seja muito abençoado. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta o nosso vídeo, comente, dê o seu feedback, faça o seu comentário em nossos vídeos, na nossa aula. Nós estaremos tentando melhorar o máximo possível. Compartilhe o nosso vídeo, nos ajude se inscrevendo, nos ajude curtindo o nosso vídeo, compartilhando e comentando, pois é muito importante para o nosso crescimento, para que o YouTube distribua o nosso vídeo a mais pessoas e elas sejam alcançadas por essas lições da Escola Bíblica. Deus abençoe sua vida grandiosamente, fique na paz do Senhor Jesus e sejam cheios do Espírito Santo.